Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o significado de lugar geométrico e nós vamos ver os principais lugares geométricos: circunferência, mediatriz, retas paralelas e bissetriz. O significado de lugar geométrico é esse: lugar geométrico é uma figura formada por todos os pontos de um plano que têm em comum uma determinada propriedade. O primeiro lugar geométrico que nós vamos estudar é a circunferência. Mas o que é uma circunferência? Circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto fixo. O que significa isso, pessoal? Como é que a partir dessa informação eu posso ter a noção do que seja uma circunferência? Eu vou escolher um ponto para ser o ponto central, o centro da minha circunferência. Vou colocá-lo em vermelho. E eu vou escolher um ponto do plano qualquer para pertencer à circunferência. Digamos aqui. Como é que eu faço para calcular a distância entre esses dois pontos? Para calcular a distância entre dois pontos, basta a gente medir o segmento de reta que os une. Então, a distância entre esses dois pontos é a medida desse segmento. Como é que eu monto uma circunferência a partir dessa informação? Eu preciso encontrar os demais pontos do plano que também possuem a mesma distância em relação ao centro, o ponto em vermelho. Aqui, por exemplo, esse ponto aqui de baixo também possui a mesma distância em relação ao centro da circunferência, em relação ao ponto fixo, o ponto vermelho. Vamos encontrar outro. Digamos aqui. Esse ponto aqui também possui a mesma distância em relação ao centro. Este também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar uma quantidade significativa de pontos que têm a mesma distância deste ponto vermelho. Eu vou adiantar o vídeo e vocês vão ver daqui a pouco que figura eu vou formar. Bom, pessoal, acho que já deu. Olha só a figura que eu estou formando. É uma circunferência. O conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância em relação a um ponto fixo, que nesse caso aqui é o ponto em vermelho, a gente chama de circunferência. E esse ponto central, o ponto vermelho, é o centro da circunferência. E o que é circunferência? Circunferência é essa totalidade de pontos que eu estou marcando aqui. A distância de um desses pontos até o centro, que é a medida desse segmento de reta que está aí, a gente diz que é o raio da circunferência. Eu acabei de fazer uma circunferência utilizando apenas uma régua que eu usei para medir a distância, e todos esses pontos em preto têm uma propriedade em comum. Então, como eles possuem uma mesma propriedade em comum, todos esses pontos formam uma figura que a gente chama de lugar geométrico, que no caso é uma circunferência. Vamos ver o próximo lugar geométrico. O próximo lugar geométrico que vamos ver é a mediatriz. O que é a mediatriz? Mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de dois pontos fixos dados. Então vamos desenhar uma mediatriz a partir dessa informação. Vamos sinalizar dois pontos no plano e traçar a mediatriz em relação a esses dois pontos. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Eu traço um segmento de reta unindo os dois pontos e a medida desse segmento será a distância entre eles. Qual seria o ponto central desse segmento de reta? O ponto central seria este ponto aqui. Então esse ponto tem uma propriedade. Ele está equidistante dos dois pontos vermelhos ao mesmo tempo. Afinal de contas, esse segmento aqui, do ponto vermelho até o ponto preto, é congruente a este segmento, que vai do ponto preto até o ponto vermelho. Como é que eu posso ter tanta certeza? Eu vou cortar uma parte desse segmento. Eu vou cortar e vocês percebem que a distância do ponto preto ao ponto vermelho sempre é a mesma.
Quais seriam os outros pontos do plano que são equidistantes aos pontos vermelhos? Este ponto aqui, a distância deste ponto até o ponto vermelho é a mesma para o outro ponto vermelho. Este ponto aqui, este também. Então, a união de todos esses pontos seria uma reta. Todos os pontos deste segmento de reta são equidistantes dos pontos vermelhos. Então, esse segmento de reta, ou essa reta que eu acabei de desenhar, é a mediatriz desses dois pontos. Se você imaginar o segmento de reta que une esses dois pontos, essas duas retas são perpendiculares, e esse ponto aqui divide este segmento ao meio. Então, por isso ela é chamada mediatriz. E o que é a mediatriz de um segmento? É uma reta que passa de forma perpendicular pelo ponto central do segmento. Vamos para o próximo lugar geométrico. O próximo lugar geométrico são as retas paralelas. Retas paralelas é o lugar geométrico composto por todos os pontos equidistantes de uma reta. Se você fizer esse desenho, o que você vai obter aí são duas retas paralelas. Vamos observar. Então, para começar, eu vou traçar uma reta qualquer e vou marcar um ponto qualquer fora dela. Como é que eu calculo a distância entre um ponto e uma reta? Para fazer isso, eu preciso traçar um segmento de reta ligando o ponto à reta. Mas como é que eu faço essa ligação? Veja que, a depender do ponto da reta ao qual eu ligo, a distância muda. Então, o jeito correto de se calcular a distância entre o ponto e a reta é traçando um segmento de forma que o segmento incida na reta de modo perpendicular, ou seja, formando ângulos de 90 graus. Então, este segmento representa a distância entre o ponto e a reta. Eu preciso encontrar os demais pontos do plano que também têm essa mesma característica. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse segmento e vou transladar pelo plano para encontrar os demais pontos. Todos esses pontos que eu estou marcando em preto têm uma característica em comum. Todos esses pontos têm uma mesma distância em relação à reta vermelha. Se eu ficar aqui durante toda a eternidade marcando esses pontos, imagine que figura eu vou formar. Acertou quem disse? Uma reta paralela. Então, pessoal, o que é que todos esses pontos dessa reta preta têm em comum? Todos esses pontos têm a mesma distância em relação à reta vermelha inicial. Então, essa reta preta que eu acabei de desenhar, ela é uma reta paralela. Todos os pontos da reta preta são equidistantes dos pontos da reta vermelha. E por último, e não menos importante lugar geométrico, temos a bissetriz. A bissetriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam dos lados de um ângulo. Vamos ver o que essa sentença significa. Para desenhar a bissetriz, eu vou começar fazendo um ângulo qualquer. Claro que eu não vou fazer um ângulo qualquer, eu vou fazer um ângulo proposital para que a bissetriz seja desenhada de forma simples. Mas vamos supor que seja um ângulo qualquer. Vamos imaginar que eu tenho este ângulo aqui. Preciso descobrir pontos do plano que possuem a mesma distância para os dois lados desse ângulo. Por exemplo, este ponto aqui. Este ponto aqui, ele é equidistante dos dois lados ao mesmo tempo. Como é que eu calculo a distância de um ponto para um segmento de reta? Eu traço um segmento perpendicular do ponto até a reta. Então, essa é a distância. Essa distância é a mesma que essa aqui. Então, este ponto aqui pertence à bissetriz. E todos os demais pontos que tiverem essa mesma propriedade. Vamos descobrir outro. Este aqui. Este ponto aqui, ele é equidistante aos dois lados do ângulo. Vamos descobrir mais um ponto que seja pertencente à bissetriz. Digamos este aqui. A distância deste ponto até um lado do ângulo é igual à distância deste ponto ao outro lado do ângulo. Então, para finalizar, vamos traçar todos esses pontos. Então, esse segmento preto que eu acabei de desenhar, ele é bissetriz desse ângulo, porque todos os pontos desse segmento, eles são equidistantes dos dois lados do ângulo. E assim concluímos a análise desses 4 lugares geométricos. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!